Mateus, o capítulo é o capítulo 8, dos versículos 6 ao 13. Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos relata o evangelista Mateus, capítulo é o 8, dos versículos 6 ao 13. Eu vou ler do 5 para poder pegar o começo do texto. Está escrito assim: a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e será feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Feche os seus olhos, abra o seu coração, curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez, o Senhor nos conduziu até a sua escritura, a sua palavra, e o teu Espírito Santo nos conduziu, nos trouxe até esse lugar. E se fomos conduzidos a essa casa pelo teu Espírito Santo, é porque o Senhor quer comunicar algo à tua igreja, quer falar conosco. Que as entrelinhas do texto salte aos nossos olhos espirituais, para que possamos ver e compreender aquilo que o mundo não vê e não compreende. Que o teu Espírito Santo possa ministrar, tenha liberdade de falar aos nossos corações. Repreende todo o cansaço, toda a fadiga, e nos faz uma vez mais ouvir a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus o Cristo, o Senhor da igreja. Amém. Jesus, de fato, estava aqui mais ou menos com 3 anos no seu ministério. E a sua incumbência, enquanto homem ou Deus encarnado na terra, era de fato expressar, externar a glória,
a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. E isso ele o fez, a tal ponto de que quando as multidões ouviam dizer de que Jesus estava em uma cidade, logo a notícia corria, e sem redes sociais, sem grupo de WhatsApp, sem Orkut, sem X, sem nada disso, eles conseguiam chegar. Eu acho isso interessante, de que em um tempo onde a comunicação não era igual a de hoje, a notícia se espalhava como pólvora, a tal ponto que Jesus, o meu e o seu Senhor, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, ele não tinha tempo para descansar, para atender às demandas, a ponto de que todos os lugares aonde ele passou, ele operara milagres, sinais e prodígios. E aqui não foi diferente, porque ele acabara de chegar em Cafarnaum. E agora ele chega em Cafarnaum e logo corre a notícia: olha, Jesus entrou na cidade, vilarejo pequeno, um povoado, sem luz, sem saneamento básico, sem água. E de repente, um centurião, que a Bíblia não traz o nome, eu acho isso interessante, eu acho isso fantástico, nem do centurião e nem do servo que estava enfermo. E eu acho fantástico porque exatamente hoje, ao olhar para essa história, há mais de 2000 anos, eu consigo identificar dentro desse texto dois personagens que servem de fato para que nós possamos embasar a nossa mensagem, para que nós possamos extrair, retirar conhecimentos de suma importância para a nossa vida. Então, o que me chama a atenção de fato, logo de cara no texto, é saber de que alguém que ocupava um lugar de destaque, que era de fato, o texto está dizendo, era um centurião. E ele vai dizer ainda: olha, eu tenho soldados. Capitão, um centurião romano tinha no mínimo 100 soldados. Mas ele está dizendo também que ele tem servos. Agora, eu não sei quantos aqui são patrões, quantos aqui têm empregados. Mas eu sei que boa parte aqui são empregados, ou foram empregados. Por que você está falando isso, pastor? Porque o que me chama a atenção no texto é de que esse homem agora importante, que tinha mais de 100 soldados romanos ao seu comando, alguns servos na sua casa, um servo se adoentou, Robinho. E o que ele tinha que fazer, irmã? Dá um CAT, encosta, INSS, vai para o médico, resolve o teu problema. Eu sou o patrão, eu mando, eu posso, eu boto o outro no lugar. Isso me chama a atenção, porque esse centurião romano não descartou um servo enfermo, que aí o texto vai dizer, é o texto, que estava de cama, Moura, estava paralisado, e em algumas versões também extremamente perturbado, Marcelo. Bom, e aí então a gente não precisa ser expert em economia para saber de que se um empresário tem um empregado e esse empregado está deitado, está paralisado e perturbado, esse empregado deixou de fazer o que tinha de fazer. O natural, o normal era alguém ocupar o lugar, era alguém ocupar o espaço, mas ele não. Ele agora vai se humilhar, se rebaixar, porque é um centurião e romano. Ele vai procurar um judeu, Jesus. E ele chega até Jesus, e a gente leu no versículo 8, ele chega extremamente humilhado, ele chega extremamente quebrado, diz: Senhor, eu estou com um servo na minha casa, enfermo. Aí Jesus diz para ele assim: eu vou curá-lo. Ele diz assim: eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Por que ele diz isso? Por causa dos fariseus da época, que acusavam Jesus de entrar na casa e comer com pecadores. Ele, por ser romano, estrangeiro, sabia que Jesus, se entrasse na casa dele, iria ser também mais uma casa que iria servir de escárnio para Jesus. Ele não está ali querendo
preservar só ele ou só a casa dele, ele está querendo preservar o Senhor, porque ele chega até Jesus e diz: Senhor, o meu servo está enfermo. Aí eu acho interessante, ele diz assim: o senhor não precisa ir, a minha casa não é digna, manda, dá apenas uma palavra, porque aí ele vai usar da sua patente. Eu sou um homem que tenho aos meus cuidados soldados, e eu digo a um vai, e ele vai, eu digo a outro, vem, e ele vem, eu digo aos meus servos, faz, e ele faz. Aí Jesus faz algo que eu acho interessante, porque o texto vai dizer no versículo 9 que Jesus achou graça. E eu vou ler o versículo 9 só para a gente extrair, olha, versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Aí o 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus. Esse romano conseguiu arrancar a admiração do Senhor. Por causa da sua fé, um estrangeiro que conseguiu, o texto está dizendo, Jesus admirou-se dele, ele conseguiu arrancar uma admiração do Senhor. Poucas vezes a Bíblia vai relatar isso, poucas vezes vai sair da boca do Senhor essa expressão. Nós encontramos poucas vezes, nós poderíamos falar até mesmo da viúva que vai ofertar as suas moedinhas, mas eu não quero me prender a isso. Eu achei interessante que Jesus ficou admirado com aquele homem. Um centurião que vai buscar um milagre que não era para ele, era para o outro, para o servo. Um centurião que sai na contramão, porque de fato quem ia até Jesus era quem estava precisando do milagre. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra dos leprosos? Sempre quem vai em direção de Jesus é quem está precisando. Lembra do Jairo? Agora ele não, ele vai buscar para outro que não era nem da sua linhagem, era um servo que agora é inútil, parara de produzir, mas ainda que esteja parado, ou ainda que não esteja produzindo, não perdeu o seu valor. Eu quero abrir aqui um parêntese. Quem é o servo, pastor, dessa história? Sou eu. Você. Somos nós. Que às vezes, por uma série de coisas que possa ter acontecido na nossa vida, paramos de produzir, não canta mais, não prega mais, não vem mais à escola bíblica, não evangeliza, não visita os enfermos, não dizima, não tem alegria, está parado. Quem é, pastor? O servo dessa história somos nós, que fomos paralisados por uma ação do inimigo. E agora, paralisados, deixamos de produzir. Mas ainda que estejamos paralisados, ainda que estejamos sem dar frutos, ainda temos valor e importância para o Senhor. Diz a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, que um senhor plantou na sua vinícola uma figueira. Eu acho interessante esse texto porque ninguém faz isso. Ninguém vai plantar
uma figueira, ou seja, uma árvore estrondosa que vai produzir figo, numa vide, numa vinha, por dois motivos. O primeiro é que a figueira ela vai ocupar um espaço muito grande, e o segundo é que a vinha corre o risco de subir pela figueira. Mas esse senhor plantou, olha que interessante, e durante 3 anos, Lucas que vai dizer isso, capítulo 13, esse homem cuidou, esse homem regou, investiu, sonhou. Só que um dia ele chegou e falou assim: eu vou ver se eu como um figo dessa árvore hoje. E de repente ele se deparou com a árvore bonita, estrondosa, mas sem frutos. Então ele tomou uma decisão. Ele chamou o avicultor e disse ao avicultor: olha, 3 anos eu olho para essa figueira e ela não deu fruto, corta. Primeiro o que me chama a atenção é que avicultor não cuida de figueira. Avicultor cuida de vinícola. Mas o avicultor então falou assim: Senhor, não corta ela, não. Eu vou cavar em volta dela, vou adubar, vou colocar estrumes. E aí, dê a ela mais 1 ano. Se ela não frutificar, o Senhor corta. Nós somos como uma figueira brava, que fomos enxertados na oliveira. Então eu e você não tínhamos o direito de estar ali, enxertados, sim, claro. Mas já que estamos, nós precisamos produzir. Porque o dono da vinha, ele quer produção. O dono da vinha está contando conosco. E aí então, esse homem traz à tona uma série de coisas que estava acontecendo com seu servo. Ele diz: olha, meu servo está de cama, está paralisado, está terrivelmente enfermo, outras versões, terrivelmente assombrado. E aí a primeira coisa que eu queria destacar para nós nessa noite: eu não sei o que está parado na sua vida, eu não sei se é seu relacionamento, eu não sei se é seu ministério, eu não sei o que parou, mas eu sei de uma coisa: é só uma palavra. Você só precisa de uma palavra para voltar a ser o que era antes. Só uma única palavra para mudar todo o quadro. Não precisa de muito. Lembra da introdução? Só uma harpa resolveria o problema? É só uma palavra para a sua casa voltar a produzir, para o seu ministério voltar a crescer, para aquilo que você fazia voltar a fazer de novo, para aquilo que você sonhava voltar a sonhar de novo, para continuar a fazer aquilo que você fez um dia, porque o dono da vinha tem saudade. Eu acho esse texto lindo porque esse centurião, ele poderia ter descartado esse servo. Para ele era só mais um. Mas ele então está dando aqui, e como eu disse que eu queria tirar esses 2 personagens, ele está dando aqui para nós um exemplo que Deus dá, ou que Deus faz. Quantos erros nós não cometemos? E a pergunta que não quer calar: nem por isso o Senhor nos descartou, nem por isso o Senhor nos abandonou. Muito pelo contrário, está ferido, mas continua sendo servo, está deitado, mas continua sendo servo, está quebrado, mas continua sendo servo, está morto, mas continua sendo servo. Josué, vem cá, Josué,
o meu servo Moisés é morto. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus o Cordeiro, ainda que estivermos mortos, não deixaremos de ser servos nunca. Nós não vamos deixar de ser servos nunca. Isso vale um glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor se importa conosco. O Senhor não está preocupado com os nossos erros, o Senhor não está preocupado com as nossas falhas, o Senhor não está preocupado com o que nós cometemos, o Senhor só tem na memória uma coisa. O que, pastor? Você acha que esse servo sempre foi doente? Esse servo um dia trabalhou, Laninha, com afinco, com amor, com carinho, com dedicação, e não é porque agora ele está enfermo, o Senhor vai virar as costas, vai abandonar, vai seguir a vida. Não, Fabrício, o nosso Senhor não faz assim. O nosso Senhor não faz assim. E aí esse Senhor dá essa lição. Isso ardeu, queimou no meu coração. Porque eu disse assim: se esse Senhor, se esse centurião está indo até Jesus para clamar, para pedir por um servo que está doente, de cama, paralítico, parado, deitado, assombrado, assustado, é porque um dia esse homem já foi muito útil na obra, é porque um dia esse homem já produziu demais, é porque um dia esse homem já fez muito, e não é porque agora está enfermo que o Senhor vira as costas para ele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que independente do que eu e você fizer, que o desagrade, que entristeça seu coração, vai nos abandonar. Ele não vai nos abandonar. Ele não nos abandona nunca. Ele não nos desampara nunca. E aí, o Senhor diz aos judeus que compunham o seu colégio apostólico, disse assim: olha, nem em Israel se viu tanta fé. E essa de fato é uma expressão que deve alegrar o nosso coração, porque se esse homem era um estrangeiro, nós também somos. Se esse homem era alguém que não tinha o sangue judeu, nós também não temos. E o que eu gosto desse texto é de que agora a fé, ela não está restrita a um povo que um dia foi chamado do povo escolhido, a nação santa, porque o Pedro, o apóstolo, vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, nós, eu e você, a igreja evangélica brasileira, ela tem fé. Porque se ela não tivesse fé, ela não estaria com as portas abertas. Ela tem fé, porque se ela não tivesse fé, ela não se reuniria aos domingos à noite, ou de manhã, ou às quartas, ou às sextas, ela estaria facilmente abatida. Eu acho essa expressão muito linda. E Jesus faz, e olha, diz para ele assim: olha, eu não vi em Israel fé assim. Alegra o meu coração, porque pode ser que hoje Ele olhe para mim, olhe para a nossa vida e diga: eu nunca vi, nem em Israel, tanta fé assim igual eu estou vendo na IPM Praia. Eu vou dizer que tem um amigo nosso agora, eu chamo de amigo porque foi alguém que cuidou da minha filha e do meu genro,
quando aconteceu aquele fatídico episódio na igreja da Flor de Lis, meu genro era um dos pastores daquele ministério. Meu neto estava com 4 meses. E aí, meu genro foi para a ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Chegou lá, foi cuidado pelo pastor Marquinho Menezes, pastor, cantor e produtor musical. E agora, domingo, ele deu um comunicado de que foi detectado com câncer no estômago. E a palavra dele: eu não me abalo com isso, não. Eu estou tranquilo. Eu sei o Deus que eu sirvo. É de assustar. Tem hora que a gente pensa que as coisas tá mudando ou tá dando errado. E aí a gente tem que fazer o quê? Exercitar a nossa fé, a gente falha. Na hora de acreditar um pouquinho mais, a gente desiste. Esse homem poderia pensar assim: caramba, essa multidão cercando Jesus, eu um centurião, romano, fardado, vou chegar, todo mundo já vai saber quem eu sou, vai saber que eu sou estrangeiro. Mas ele sabia, ele tinha fé, ele tinha certeza de que se Jesus liberasse uma palavra, a situação mudaria lá. E aí às vezes a gente perde ou a gente peca, porque a gente deixa de acreditar, a gente perde a fé, e a gente sem fé, é o texto que diz, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a gente tem que entender uma coisa: fé, ela está no coração do povo de Deus. Esse homem não passaria pelo crivo religioso da época, mas ele passou pelo crivo de Jesus, que é melhor do que o crivo religioso. Porque a religiosidade às vezes está pregando algo que é fé, mas na realidade não é fé, é alienação, é devaneio. É dizer que vai voar, vai pular de cima de um prédio de 10 andares. Isso é meninice, vai se esborrachar, vai se arrebentar. A fé é o contrário, aos Hebreus, né? Capítulo 11, é a firme convicção das coisas que se não vê, mas que se espera. Esse homem chega aqui, ele tinha certeza de que ele ali, uma palavra do Senhor ia mudar a situação lá. Às vezes a gente desacredita. Eu vou falar, assim, não é feio, não é errado, não é, porque às vezes a gente treme, a carne domina e por um segundo ou por um instante ela prevalece, mas logo a gente recobra a nossa confiança em Deus. Hoje, quando minha filha mandou que o meu neto estava entrando para o centro cirúrgico, aí postou uma foto dele, né, já com a roupa, com touquinha, aquela coisa toda, ele fazendo umas gracinhas lá, e eu falei assim: meu Deus, ele não sabe para onde ele está entrando, mas ele entrou feliz, e eu com o coração triste aqui do lado de fora. E depois eu pensei assim, eu falei assim: caramba, eu estou com o coração apertado, e o menino está entrando lá, rindo, brincando, dançando, mas na realidade, aquela expressão dele tinha que ser a minha, tinha que ser a nossa. Eu acho interessante que quando a gente recebe um diagnóstico contrário, a primeira reação é: vou morrer, deu ruim. E eu tinha uma senhora na igreja de Saracuruna, uma das minhas mães na fé,
E um dia a gente chegou na escola dominical, ela era secretária, superintendente da escola bíblica. E aí ela pegou, ela gostava muito de bilhete, ela era professora. Aí ela estava escrevendo um bilhete, daqui a pouco ela dobrou. Aí tinha um ofertório na escola dominical, a gente fazia ofertório do quilo e do dízimo, tudo junto. Aí ela veio, colocou uma oferta, e quando ela voltou, ela deixou um bilhete na minha mão. Ao abrir o bilhete, estava escrito: estou com câncer no estômago. Aí eu li aquilo assim, olhei para trás, ela sorrindo para mim. Aí eu levantei e fui falar com ela, porque o marido tinha sido diagnosticado 2 anos antes com câncer. E assim, foi um desespero muito grande. Eu fui falar com ela. Falei: como é que você está? Ela falou assim: estou bem. Aí eu falei: você tem consciência da gravidade? Ela falou: tenho. Mas eu tenho mais consciência ainda do tamanho do meu Deus. Todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O câncer matou ela. O câncer dizimou sua vida, mas não matou a sua fé. Caminhei com ela até o último dia, levando para as químios, radioterapia, consulta, para tudo. E no último dia, o dia de se despedir dela, nenhum parente pôde ir. E aí eu parei o carro em frente o Caxias Dor, aquela parte lá perto do Hospital do Coração que faz esse procedimento de radioterapia e quimioterapia. Ela é muito debilitada, muito fraca, ela não conseguia descer do carro. Aí eu falei: não vai ter jeito. Parei o carro na porta, desci, peguei ela e fui remando com ela devagarzinho. E cada passo que eu dava eu pensava assim: meu Deus, eu vou tomar uma multa. Quando eu voltei já tinha 2 multas. E ela dali foi transferida e veio a óbito. Mas sabe o que eu quero deixar para você? O testemunho dela no hospital fez com que muita gente olhasse para o nosso Senhor e dissesse assim: caramba, tem um Deus. Se esse Deus dela é isso tudo mesmo, eu quero esse Deus. Ela conseguiu, da portaria até o último andar, contagiar todo mundo, porque ela falou que ela era evangélica, ela falou que ela servia a esse Deus, que ela conhecia Deus, conheceu Deus já à tarde, mas que esse Deus podia cuidar, que esse Deus podia fazer. Se ele não quisesse fazer, ele não fazia. Se ele quisesse fazer, ele fazia. E aí sim, ela baixou sepultura. Mas o testemunho de fé, hoje não, talvez ainda, ela fazia uns artesanatos. Eu sei que ela era muito criativa, e ela conseguiu, na semana que ela foi internada, ela ia na terça e na sexta. Na terça-feira eu fui com ela, eu ia todos os dias que ela ia, e na terça-feira eu fui com ela, e ela confeccionou umas bolsinhas, né, necessairezinha, que era para botar as marmitas, com talher, um espaçozinho para botar uma escova de dente, uma pasta de dente. Eu sei que nesse dia ela vendeu quase 4 mil reais dentro daquele hospital, e todo mundo pagava. Ela não vendia fiado também não, eles pagavam, ela passava cartão, dava o jeito dela. Mas o que eu achei interessante é que quando ela chegou, ela falou: trouxe um negocinho para papai, e aí daqui a pouco acabou a consulta dela, tinha uma fila, até médico comprando as necessairezinhas. Eu falei: meu Deus, ela vendeu quase 4 mil reais. Quando ela voltou na sexta-feira, ainda tinha gente querendo, só que ela voltou muito ruim e partiu. Mas a nossa fé é o legado que a gente pode deixar para essa geração. Nem em Israel se viu tanta fé quanto tem visto aqui na nossa igreja. Que seja esse o testemunho do nosso Senhor, que seja isso que atraia ou que chame a atenção do nosso Senhor. E a terceira coisa, eu não sei se você já experimentou, ou se você já viu, né, alguém que volta de um AVC, né,
na maioria das vezes, fica alguma sequela. O meu pai de criação, ele sofreu um acidente agora há 2 meses, junto com meu cunhado e com a minha irmã. O carro acabou, foi perda total. E ele tinha, eu falo que ele passou por isso aí, então ele está bem, porque ele tinha infartado, aí ele deu 2 infartos, deu 3 derrames, e ele ficou com uma dificuldadezinha na perna direita, e a mão direita dele tinha pouco movimento, mas ele entortou um pouquinho. Nesse dia do acidente, ele estava agarrado naquele negocinho, que quando o carro bateu, ele ficou agarrado ali, para soltar ele dali foi um sufoco. Mas quando ele saiu do carro, a fala dele era assim: minha mão ficou boa, minha mão ficou boa, minha mão ficou boa. E eu fui buscar ele na rodoviária e ele falava: minha mão está boa, minha mão está boa. Aí eu fui levar minha irmã lá em Cabo Frio, passou uma semana e ele estava falando que a mão dele está boa, fui lá buscar ela e a mão dele está boa. Mas ele estava fazendo fisioterapia. Então, geralmente, quando uma pessoa ela sofre um infarto ou passa por um processo, uma enfermidade que ela fica muito tempo parada, deitada, ela paralisa. É o que o texto está dizendo: olha, meu servo está deitado e também está paralisado. Ou seja, não era só deitado, também estava paralisado. E aí, para voltar, é só na fisioterapia. É só na fisioterapia. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não sei. Mas se a igreja é um hospital, a nossa vinda aqui, todos os cultos, é uma fisioterapia. É para fazer com que áreas que estão paralisadas volte a ter a sua funcionalidade normal. Volte a ser do jeito que era. Volte a trabalhar. Dói. Eu sei que dói. É por isso que às vezes a gente senta aqui, a gente ouve uma palavra que machuca. Mas é Deus quem diz assim, olha, no Apocalipse capítulo 3, versículo 16: eu disciplino e repreendo a todos quanto eu amo. Sabe o que eu aprendo? Que quando eu venho para fazer a minha fisioterapia espiritual, eu chego aqui, eu recebo uma exortação da parte de Deus, usando qualquer um aqui. Pode ser um diácono, pode ser numa música, pode ser o que for, numa oração. Eu entendo que é uma parte que estava paralisada e precisava fazer esse alongamento. Dói, machuca, mas melhora, dá resultado, resolve. E aí, eu não sei se você observou no texto, Jesus disse, né? Eu vou dar uma palavra. E eu venho nessa noite com essa missão: te dizer uma palavra da parte do Senhor. Eu quero liberar uma palavra para você. Tudo aquilo que estava parado ou paralisado na sua vida vai voltar a produzir como antes. Tudo aquilo que você fazia vai voltar a fazer igual ou melhor a foi feito antes. Mas aí eu quero concluir. Se você ficou com a sua Bíblia aberta, finalzinho do versículo 13. O servo foi curado. Parece nada não, né? Foi curado. O servo foi curado. Quem é o Senhor dessa história? É o nosso Deus. E quem é o servo dessa história? Somos nós. Então a palavra que eu vim liberar para você nessa noite: se você é o servo, você foi curada. Você foi curado. Nós fomos curados. Não sou eu que estou dizendo. É o texto. É a palavra. E a palavra, se a gente crê, se ela é a nossa regra de fé e prática, ela está direcionada para mim e para você. O servo foi curado. E o servo foi curado. Receba a cura, meu irmão, em nome de Jesus. Receba a cura, minha irmã, em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. O servo foi curado. 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 O servo
foi curado. E aí, sabe de uma? Pode estar sendo curado lá agora. Lá onde, pastor? Nem você sabe aonde anda, aonde está, mas pode estar chegando a cura lá agora. Foi o que aconteceu com Jesus. Falou para esse homem: olha só, eu vou curar. Ele disse assim: não vai, não precisa ir, só libera uma palavra. E diz a Bíblia no versículo 13, né? E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, o servo foi curado.